Deus está em toda parte ao mesmo tempo, em redor de você, dentro de você. Jamais você está desamparado. Nunca está só. Não permita que a mágoa o perturbe. Procure manter-se calmo para ouvir a voz silenciosa de Deus dentro de você. Assim, poderá superar todas as dificuldades que aparecerem em seu caminho. E há de descobrir a verdade que existe em todas as coisas e pessoas. Boa noite a todos. Agradecemos a presença de todos. E neste momento, vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Pai Maior, pedindo que nos ampare, que nos proteja, que nós possamos absorver tudo de bom que vai acontecer aqui na noite de hoje. Pedimos que a espiritualidade envolva a nossa palestrante, para que ela faça, uma boa explanação. E pedimos que olhe por todos os nossos irmãos necessitados, todos aqueles que precisam da sua ajuda, e que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não deixei cair em tentação, mas livrai, Senhor, de todo mal, e que assim seja. Vamos aos recados de hoje. Agosto de 1865 a agosto de 2022, dia 23, 157 anos de Allan Kardec, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Centro Espírita Allan Kardec, Avenida Luiz Osório, 1262, 61 anos de doutrina dos espíritos, de 1962 a 2023. A data da fundação, dia 1º de 1962. Fora da caridade não há salvação. Nascer, morrer, renascer, ainda progredir sem parar. Tal é a lei. É a fala do Kardec. Semana que vem, no próximo sábado, teremos a Celina Greco Gomes Pinto, com o tema A Justiça de Deus e a Justiça dos Homens.
E hoje nós teremos a nossa querida Rosa Maria Regis Piso, que vai falar sobre a lei de ação e reação em nossas vidas. Seja bem-vinda, tudo de bom para você. Boa noite a todos. Muito bom estar novamente nessa casa de oração e receber, todas essas vibrações de amor, de esperança, de carinho e de auxílio da espiritualidade. Porque a gente adentra uma casa de oração e já se sente melhor, dependendo de como a gente estava. Eu vou falar um pouquinho sobre a lei de ação e reação em nossas vidas. Há alguns ditados populares que bem traduzem o fato de que aquilo que distribuímos ao nosso redor, seja o ódio ou o amor, a lealdade ou a traição, a gentileza ou a brutalidade, a paz ou a discórdia, cedo ou tarde retornam a nós mesmos. É a lei da colheita, a lei do retorno, que tanto existe nas ciências mundanas, como nas leis divinas, mais perfeita ainda, de maneira mais perfeita. Já não ouvimos dizer, aquele que com o ferro fere, com o ferro será ferido? Ou então, quem semeia ventos, colhe tempestades. Pois é verdade. As consequências de nossas ações acabam vindo para nós mesmos, trazendo a colheita que é obrigatória, de acordo com as sementes que escolhemos para plantar. Plantando o amor, a gentileza, a humildade e outras virtudes, tudo isso a nós retornará de uma forma ou de outra em algum momento. Nem sempre logo, nem sempre na mesma existência. Mas o retorno é uma lei divina. Porém, às vezes nos parece que isso não é assim. É o que somos levados a pensar quando observamos pessoas tão íntegras e boas, enfrentando enormes sofrimentos físicos, materiais, morais, tragédias assustadoras, acidentes, enquanto, ao mesmo tempo, pessoas, aqui não vamos julgar ninguém, mas popularmente sempre há uma noção, aquela pessoa é boa, aquela pessoa não é tão boa, ela é má, não é mesmo? Às vezes a gente está, só Deus é que sabe a consciência, mas observamos ao lado de pessoas tão íntegras e boas, sofrendo tanto, às vezes pessoas consideradas pelos que a conhecem, como cruéis, ou como pessoas que se afastam sempre do cumprimento de suas obrigações, tendo inúmeros e grandes sucessos, um seguidamente ao outro. Então, a gente pode pensar assim, não é verdade que a gente recebe de novo aquilo que a gente dá. Mas parece injusto. Mas as leis divinas são perfeitas. Talvez nós é que estamos passando a entendê-las devagarzinho. E muito mesmo com a ajuda do plano espiritual, através da doutrina que nós resolvemos abraçar um dia, através dos ensinamentos de Jesus.
Por isso que Allan Kardec, se não estou enganada, é que diz que nós precisamos muito de estudar, quer dizer, de ler, para entender. Porque, de repente, uma frase só, ouvida, né, ou lida, e a gente fica duvidando. Por quê? É como se estivéssemos numa escola. Se o aluno entrar e for matriculado logo na 4ª série primária, ele não vai entender muita coisa. Aliás, eu acho que quase nada. Por quê? Porque estão faltando aqueles conhecimentos que vão dando base, né? Os pré-requisitos. Também nós, na compreensão daquilo que é espiritual, precisamos estudar para entender que a justiça divina é sempre perfeita. Nosso espírito, eu vou repetir muita coisa que vocês já sabem, mas que nunca é demais. Nosso espírito é imortal, indivisível. Nós não vivemos uma única reencarnação, mas tantas quantas forem necessárias para que completemos o nosso aperfeiçoamento. E durante essas reencarnações, é o mesmo espírito que vai ocupar posições diferentes, né? Socialmente, quanto à situação econômica, profissional, poderá renascer no sexo masculino ou feminino, mas continuará ele mesmo, porque ele conserva a sua individualidade e, assim, ele é o proprietário e é ele o artífice, né, daquilo que ele fizer de bom ou das coisas que o afastarem do bem. Não vai ser do vizinho o que eu faço de bem, é meu. Mas também não será do vizinho ou do meu irmão, por mais que eu às vezes tente colocar a responsabilidade em outras pessoas, eu posso enganar a mim mesma, posso enganar a pessoa que está comigo, mas a minha consciência sabe e o plano espiritual conhece a verdade sobre cada um de nós, né? Somos hoje o resultado do que fomos ontem. E o nosso amanhã vai resultar de nossas escolhas de hoje, da maneira, daquilo que somos hoje. Pois bem, se nós temos inúmeras reencarnações, nem sempre, eu falei agora há pouco, o retorno, as consequências de nossas ações vai acontecer na mesma existência em que foram cometidas. Nem sempre. Muitos espíritos já nos revelaram, através de comunicações sérias, né, que muitas vezes têm passado até mesmo séculos para que colhessem principalmente frutos amargos de outras reencarnações, de seus erros passados. E tudo tem um porquê. O que é certo é que o retorno, bom ou doloroso, ocorrerá no momento em que a espiritualidade julgar que aquele espírito devedor poderá ter um melhor aproveitamento do sofrimento do resgate pelo qual ele passará. Terá maior resignação, maior fé, não se revoltará para que ele tenha o mérito. E assim, ele faça realmente o seu acerto de contas. Porque o sofrimento mal aproveitado será também um tempo perdido. Então, vamos dizer que alguém cometeu crimes nefandos. Nós sabemos que a humanidade, todos nós, cada um, né, tem os seus erros, diferentes uns dos outros, mas todos nós estamos ainda precisando muito de melhorarmos, né? Embora a gente acredite que em algumas coisas, outro já caminhou bastante.
um pouco, uns mais, outros, né? Vamos supor que uma pessoa tenha cometido erros incríveis, erros dos quais a gente nem quer dar exemplos. E na próxima reencarnação, esse espírito ainda não está preparado para vir aceitar com resignação aquele pagamento, aquela expiação, né? Então, Deus espera, porque a eternidade, 100 anos, 200, 300 anos, não são nada, né, diante do infinito. De diferentes formas, em experiências muito variadas, recebemos a nossa própria herança espiritual. Renascemos no local, na família adequada e enfrentaremos exatamente as lições que são as lições necessárias para o nosso espírito depurar-se. Nós podemos notar esses retornos na mudez ou na fala defeituosa de uma boca que talvez tenha causado muito mal, mentindo, caluniando seus semelhantes e, com isso, trazendo sérios prejuízos para o seu próximo. Nós podemos notar essas colheitas que são doídas. Basta a gente lembrar nos nossos conhecidos e tal. E isso não diminui em nada aquele que está passando por essas provações que são também expiação. Porque depois eu vou falar, tem uma diferencinha entre provas e expiação, né? Pode aparecer numa filha debilitada que requer dos pais uma atenção constante, porque talvez no passado, por eles, pelos pais ou por um deles, foi empurrada para o vício, para a desonra ou para a prostituição. Quem é que sabe, lá atrás, como é que nós nos comportamos diante de situações? Numa situação de um emprego agora considerado inferior e pesado, tendo que obedecer patrões severos, exigentes, porque também, em algum tempo e lugar, essa pessoa abusou da sua autoridade diante dos seus subordinados. A gente vê nos romances espíritas, né? Aqueles que eram reis e às vezes voltam como escravos. E assim por diante. Aquele que era o grande senhor e volta como o humilde servo, né? Não, isso não ocorre geralmente 40, 30 anos depois. Leva tempo para que haja também, durante o intervalo entre uma reencarnação e outra, também nós aprendemos no plano espiritual, né? Também nós somos, desde que de boa vontade e tal, encaixados num trabalho, num grupo de estudo, numa equipe socorrista. Vai depender daquilo que cada espírito, né? O nosso espírito seja útil, onde ele vai ser útil para outros espíritos e para si próprio. Na inteligência embotada de alguém que no passado a usou para cometer crimes horrendos ou escrever livros que induziram à luxúria e outros vícios perigosos. Nos graves problemas respiratórios daquele rapaz que um dia, infelizmente, né, cometeu suicídio pelo enforcamento. A gente disse no começo, com o ferro que ferir, você será ferido. Costuma haver uma ligação grande entre o ato cometido para o mal e a consequência, né? Quanto mais grave o ato, qual o local do corpo físico que prejudicou, que o nosso corpo físico, apesar de ser finito, ele deve ser respeitado, porque é o instrumento de trabalho do nosso espírito. Então, nossa responsabilidade para com nossa saúde, para com o bem-estar físico,
deve ser grande, né? Sem esquecer da preocupação com a parte espiritual. Na perda, gente, isso daqui já li em Romances Espíritos, na perda de uma propriedade para alguém, por um negócio mal pensado, por uma necessidade que surgiu, mas que, na verdade, quem sabe, hoje essa pessoa está devolvendo aos seus verdadeiros donos, a quem hoje não lembra, mas quando está no plano espiritual, entre uma reencarnação e outra, vai relembrar, e talvez peça para voltar numa situação em que devolva àquela pessoa que por ele foi roubada, né? Aquilo que num passado longínquo ele fez de mal a ele. Na esposa doentia e irritante, a quem hoje você tem que dispensar cuidados diários, mas a quem provavelmente feriu profundamente por meio de traições ou de violência doméstica. Acontece, no entanto, que o Pai Celestial não condena nenhum de seus filhos a sofrimentos eternos, mas os educa, dando-lhes uma multiplicidade de existências para sua aprendizagem e redenção. Não sei se todos estavam quando passou aí uma poesia, um texto hoje, falando, se eu vivesse de novo. E toca bem nisso, né? E, na verdade, nós viveremos de novo. E aí a recomendação do texto que eu ouvi, é muito lindo mesmo, todinho. Que ainda estamos aqui, ainda temos oportunidades, né? Para dar valor às coisas que realmente têm valor. Coisas para nossa distração sadia, mas que também são boas para o espírito. Quantas vezes a gente, como disse, né, não deixa nem entrar porque vai sujar o tapete, o filhinho que vem correndo para dar um abraço. Ah, não, agora não, você está com as mãos sujas, né? Então, os ensinamentos de Jesus nada mais são do que uma educação da parte intelectual, da parte afetiva, da parte moral, né? Vamos viver procurando ser o quanto mais felizes de um modo saudável e, ao mesmo tempo, educando o nosso espírito e dos que nos rodeiam, né? As provas são situações necessárias e comuns. Na escola mundana, não há provas sempre. Por quê? São situações que vão testando aquilo que é necessário adquirir. Então, as provas nem sempre são pagamentos de erros de vidas passadas ou dessa vida lá para trás. Não. Nós precisamos, para o nosso desenvolvimento espiritual, nós precisamos de treinamento da paciência, da tolerância, do perdão, né? da solidariedade, como que se diz, da doçura, da afabilidade, da gentileza. Todas essas são características do nosso espírito, da nossa alma. Tudo que se refere a sentimentos são coisas que nos pertencem, né? Então, as provas nos examinam dia a dia, todos nós, desde a hora que a gente levanta e tal, que você vai lá fazer o cafezinho, ou lavar sua roupa, ou sai para trabalhar, a sua maneira de ir para o trabalho, de cumprir o seu dever bem feito, você está agradando a Deus, você está cumprindo os seus deveres, sim, né? A expiação também é uma prova. Olha bem, tudo é prova, mas expiação, algumas provas é que são expiação, que significa reparar um erro. Um erro que você, se não se arrependeu aqui enquanto está vivo, quando volta
plano espiritual, após o desencarne, vai passar em revista no momento certo, com auxílio ou não de mentores espirituais, e vai ver realmente o que você trouxe na sua bagagem, que você tem que consertar, e é só você. Ninguém faz por você. Você pode ter aconselhamentos bons, leituras boas, mas você tem que decidir, eu vou me corrigir nisso, né? Então, a expiação sempre vem, né, com essa característica de reparação de uma dívida espiritual que, além do arrependimento, necessita ser paga. E, geralmente, a expiação inclui maiores sofrimentos, maiores dificuldades do que as provas de ter paciência com alguém, de perdoar, quando é uma coisa leve, né? Porque, às vezes, perdoar algo muito grave também é muito difícil. Bom, eu já falei isso, desculpa. Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, psicografado por Chico Xavier, nos adverte, eu falei, mas vou repetir, vocês me desculpem, que nem sempre as grandes dores constituem expiação. Então, nós não devemos julgar ninguém, apenas auxiliar. Se não puder auxiliar mesmo, rezar pelas pessoas que estão passando por essas situações difíceis. E a gente conhece amigas, na família, dentro da própria casa em que nasceu, situações de expiação, né? E talvez por causa dessas situações, muitas vezes, a gente foi procurando onde encontrar respostas e achou na doutrina espírita. Por quê? A gente se pergunta. Porque eu nasci inteligente, nunca tomei bomba, fui para a escola, sempre passei, fui bem. E por que eu vejo aquela minha irmã, aquelas minhas irmãs numa cama que não sabem falar débeis mentais? Por que elas e eu não? Ou por que Deus não é justo? A doutrina espírita nos mostra que sim, que Ele é justiça e é amor. Por quê? Pela reencarnação. Gente, é muito bom a gente saber quanto mais sobre a reencarnação, né? Porque é um presente maravilhoso de nosso Pai. Diante das angústias e aflições humanas, não julguemos, porque existe em pequeno número, mas há espíritos e almas heróicas que, mesmo já tendo se adiantado muito, pedem para virem e viverem situações difíceis, auxiliando o próximo ou auxiliando alguém muito querido que vai dar muito trabalho e tal. Para quê? Tanto porque esse espírito já está bem evoluído e sabe que é por meio disso que ele vai galgar degraus mais elevados, né? Nós não podemos dizer, por exemplo, que a irmã Dulce, Madre Dulce, né? Ou irmã, não lembro qual era o chamado certo, viveu, né, sempre naquela pobreza e naquela correria e tal, que seja uma expiação. Eu não estou aqui querendo julgar, não. Mas há muitas almas de escola que escolhem vir para socorrer, para serem luzes, faróis, e enfrentam muitas dificuldades, pela própria escolha em se adiantar mais rapidamente ainda. Então, jamais devemos ser juízes, né? Só de nós próprios. Aí sim, né? Fazer sempre um exame de consciência e ver no que eu ainda eu posso melhorar um pouquinho nessa reencarnação. A gente não tem ilusão, vai ter que viver muitas outras, né, ainda, mas vamos nos melhorar um pouquinho. Jesus disse diante da mulher adúltera, o que ele disse àqueles que pretendiam castigá-la? Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Ficou alguém lá? Ficou, Jandira?
Não ficou ninguém. Porque se eu não tenho aquele defeito, eu tenho outro que aquela pessoa não tem. Então, somos todos irmãos, estamos todos numa caminhada rumo à melhoria do mundo que nos cerca e à melhoria de cada um de nós. O julgamento não cabe a nós. E quando tivermos que participar de algum julgamento, isso também serve para as leis, né, da justiça divina, sempre haverá um progresso nas leis mesmo, aliás, da justiça humana, em que tudo deve ser realizado tendo em vista o respeito à pessoa humana. Nós temos atenuantes na justiça dos homens, não é? Temos atenuantes, né? Não, mas ele cometeu isso, mas acontecia isso, aquilo, que diminui um pouco a responsabilidade, a culpa, sei lá, né? E tem agravantes, né, também. Não, mas isso foi feito de tal maneira que ele teve intenção, ele planejou, ele ficou dias, tal. E será que a justiça divina, que é perfeita, não tem também? Principalmente um grande atenuante, um fator que pode suavizar nossas provas e expiações, que é e será sempre a prática do bem. Não importa a religião a qual eu pertença, Deus não vai pedir carteirinha à espiritualidade após desencarnarmos. Se eu falar alguma bobagem, os meus companheiros de mais tempo de estudo, mas a espiritualidade não vai pedir carteirinha de que religião você era enquanto estava aqui. Ele vai querer, a espiritualidade vai querer ver o bem que nós fizemos a nós mesmos, ao nosso próximo e assim por diante, né? Agora, tudo bem, eu me encontrei nesta religião porque eu acho que ela me dá mais respostas, mas isso não me dá o direito de criticar as outras, né? Se estão fazendo o bem, estão no caminho que Jesus quer. Em todos os lugares, em todos os tempos e circunstâncias, o bem será sempre o valioso antídoto e nossa maior defesa. Muitas vezes, as dores de uma expiação são diminuídas, tanto na sua duração. Era para durar 2 anos, e Deus abrevia para 6 meses aquela doença terrível, né? Quanto à sua intensidade, por causa do seu comportamento exemplar, né, nessa última reencarnação, observando as virtudes e sendo bom. Então, até agora a gente falou assim das colheitas mais doloridas, né? Mas também fazemos colheitas boas, ótimas, colheitas felizes. E como são felizes, como não dói o dedinho do pé da gente, a gente nem percebe, né? A colheita feliz da gente, da chuva que vem na hora certa, né? Do cobertor que eu tenho, felizmente, não passo frio quando vem o frio. Do alimento, que posso não ter ceia de Natal todo dia na minha casa, mas com certeza a minha mesa deve estar, a gente nem deve falar, mas deve estar bem mais farta do que de tantos que eu gostaria que pudesse repartir com eles tudo. Quer dizer, nós temos muito a agradecer. Nós encontramos essas colheitas boas nas amizades sinceras de muitos, nas oportunidades de trabalho que nos surgem, nos companheiros de profissão, alguns que mais parecem nossos irmãos de sangue do que um desconhecido. E quem diz que não são reencontros de vidas anteriores? As simpatias, as antipatias também, viu? Mas as simpatias, né? Ao longo da nossa vida, vem pandemia, vem distância, uma muda para cá, outra muda lá 1000 quilômetros,
Uma precisou ir para socorrer a neta, outra tem outro problema, mas nós guardamos no coração, com felicidade, as amizades que a gente conquistou, apesar dos nossos defeitos. E agradecemos a Deus todas as noites, né? Conhecidos de muito mais, às vezes de 200, 300 anos, reencontros fraternos. Colhemos também a saúde, os recursos, a moradia decente, o equilíbrio de nossa mente, né? Embora possa ainda ocorrer, né, no final dos anos da gente, eu tenho visto e tido notícia, mas temos que aceitar com resignação que já não temos mais, eu estou falando por mim, viu? 20 ou 30 anos, né? E agradecer, porque ainda estamos aqui. Olha, passamos por uma pandemia. Então, Deus está sendo muito bom, nos dando oportunidades, né? Nós colhemos filhos obedientes e amorosos, filhos agradecidos. Quer dizer, não existe só a colheita de coisas ruins, né? Boas negociações, porque enquanto encarnados, nós necessitamos, né, de lutar pela nossa subsistência, pelo nosso emprego e tal, desde que a gente não descambe para a ganância, para o egoísmo, para querer tudo adquirir acima de passar por cima das pessoas, dos seus direitos. É livre a nós, né, termos propriedade, se nos convém, sem nunca esquecer do próximo. Acidentes evitados, e a gente nem sabe que muitas vezes, por causa de um minuto que eu tive de atenção para aquela pessoa que precisava conversar, por causa daquele prato de comida que eu dei para alguém que estava desfalecendo, às vezes uma bicicleta ia me derrubar no meio da rua. E Deus providencia. Porque Ele não fica devendo para a gente. Cada pequena ação pro bem, Ele anota, né? Então, a visita de alguém num momento providencial. Ninguém, acho que todo mundo tem um caso assim, que fala assim, mas justo naquele momento, apareceu o meu amigo, ou chegou em casa não sei quem, e me acudiu. Ou acudiu minha mãe, que tinha caído no portão da casa. Por quê? São respostas às boas coisas que fazemos, são colheitas boas, né? E nosso Pai, então, é infinitamente bom e justo. Não criou ninguém para ser infeliz. Ninguém vai ser condenado eternamente ao fogo. Se nenhum pequenino ato de maldade passa despercebido, também nenhum gesto de atenção, de caridade, compaixão, nenhum olhar, nenhuma palavra de conforto deixam de ser registradas a nosso favor, por menor que sejam. Não há erros. A contabilidade divina é perfeita. Escolhamos, pois, companheiros, boas sementes para o plantio que ainda temos oportunidade de fazer, porque estamos aqui ainda. E nosso Deus misericordioso e a espiritualidade maior estarão sempre conosco, se tivermos boa vontade e o desejo profundo e sincero de retornarmos, pelo menos um pouco melhores do que o dia em que aqui nascemos. Que Jesus nos abençoe a todos, não só essa noite, mas todos os dias da nossa vida. E que prossigamos, crendo e agindo nas menores coisas, observando o Evangelho de Jesus.
Dona Rosa, muito obrigada pelas reflexões trazidas nessa noite. Foi muito bom estar aqui com a senhora, estarmos todos, né? Nessa noite tão agradável. E vamos agradecendo a Deus neste momento por mais uma semana, por podermos nos reunir aqui mais um sábado nesta casa, poder aprender mais um pouquinho, refletir com essas lições tão importantes. Agradecemos aos trabalhadores, os benfeitores espirituais, principalmente ao nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, elevando o nosso pensamento, rogamos por aqueles nossos irmãos que não puderam estar conosco nesta noite, que eles possam receber as nossas vibrações. Pedimos encarecidamente pela água que está sobre a mesa, que ela possa receber todas as energias positivas, os fluidos, para que ao fazer o uso nós possamos sentir esses benefícios e sairmos daqui muito melhores do que quando aqui chegamos. Gratidão, meu Pai. E assim encerramos a nossa reunião, fazendo a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe, Pai, cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja.